Caríssimos alunos, bom, partindo agora da crítica realizada à teoria newtoniana e exatamente as percepções que a filosofia vai redescobrir a ideia de linguagem a partir, consequentemente, do século XIX, nós vamos ser capazes de pensar uma outra forma de construção de uma teoria hermenêutica. Antes, entretanto, de entrarmos nessa grande construção, eu preciso fazer uma parte para que vocês compreendam o impacto que a teoria hermenêutica vai sofrer com a mudança de compreensão sobre a ideia da linguagem. Na perspectiva coloquial, costuma-se atribuir à linguagem o sentido de mero ato ou condição de transmissão de uma mensagem. Ou seja, as pessoas têm uma ideia um tanto quanto equivocada de que a linguagem serve simplesmente para que eu, por meios linguísticos, transmita a vocês uma ideia. Contudo, no século XIX, um austríaco chamado Frege revoluciona a filosofia ao apresentar uma ideia que, apesar de sua singeleza, tem uma força extremamente revolucionária. Frege separa duas grandes categorias, o pensamento e a representação. Por pensamento, Frege designa exatamente a ideia, a imagem interna que se processa na cabeça de um falante. Consequentemente, por representação, Frege designa a imagem que se forma no ouvinte no momento em que a mensagem é transmitida. O que eu quero dizer, senhores? Quando eu, por exemplo, peço a vocês que imaginem um cachorro, cada um que me ouve imaginará um animal totalmente diferente. Inclusive, se eu fosse capaz de descrever para vocês o meu cachorro, vocês não seriam capazes, sem ver uma fotografia dele, exatamente coincidir o pensamento e a representação. Ou seja, a ideia original de Frege é mostrar para nós que não há como, de maneira exata, perfeita, um falante ter uma ideia e transmitir para um ouvinte. Sempre haverá uma margem, sempre haverá uma zona cinzenta entre o que pensamos e aquilo que o outro consegue representar. E essa ideia é extremamente importante. Ou seja, se todo o trabalho da hermenêutica anterior era resgatar aquilo que seria pensado pelo autor, e Frege nos diz, nós nunca vamos saber o que de fato ele pensou, nós só podemos chegar a uma representação interna à nossa própria mente, a teoria hermenêutica precisa seguir a um novo curso. Ou seja, os métodos psicológicos desenvolvidos por Schleiermacher e por Dilthey estão à beira do fracasso. Entretanto, para contribuir à revolução linguística de Frege, um outro austríaco chamado Ludwig Wittgenstein é extremamente importante. Ludwig Wittgenstein é um dos filósofos mais importantes do século XX. Ludwig Wittgenstein é um autor extremamente preocupado com a linguagem e, por meio de suas pesquisas, Wittgenstein irá revolucionar a linguagem e a própria filosofia. Wittgenstein é um autor que, no início do século XX, vai escrever uma obra chamada Tractatus Lógicos Filosóficos. A propósito do livro de Wittgenstein é apenas defender uma completa identidade entre mundo e linguagem. Wittgenstein chamava isso de isomorfismo, ou seja, todas as palavras representam a essência de uma coisa existente no mundo. A ideia dele é que há uma conexão, uma lógica interna entre palavra e objeto, palavra e mundo, de tal modo que todas as palavras fossem nada mais, nada menos do que o espelhamento das coisas existentes no mundo. Entretanto, Wittgenstein sabe que isso não é bem assim. Isso seria o ideal.
Então, a sua proposta é construir uma linguagem perfeita. Cuidado aqui. Wittgenstein não está dizendo que nós vamos construir um idioma. Ele não quer melhorar uma linguagem já existente. É um problema de lógica. Wittgenstein está dizendo para nós que é possível, por meio da filosofia, por meio da lógica, nós criarmos no interior de uma linguagem uma nova estrutura lógica para essa linguagem. E por meio disso, por meio dessa reformulação da linguagem, nós vamos aproximar as palavras das coisas. Por meio disso, Wittgenstein imagina então que nós vamos criar a linguagem perfeita. E essa linguagem perfeita resolveria todos os problemas da filosofia. Wittgenstein levou tão a sério o seu propósito que logo depois da publicação do Tratatus Lógicos Filosóficos, ele entendeu que ele havia ficado sem emprego. Ou seja, ele como filósofo não precisava mais produzir pesquisas, uma vez que ele havia resolvido o problema. A propósito, o Tratatus Lógicos Filosóficos, ele tenta colocar em prática essa linguagem perfeita. Ou seja, supostamente, ele traz uma série de fórmulas lógicas, de construções linguísticas, que qualquer linguagem poderia se transformar. E a partir desse momento, todos nós seremos capazes de nos entender. Ou seja, imagina uma linguagem em que não há duplo sentido. Imagina uma linguagem em que toda palavra representa uma única coisa, sem sinônimos. Essa era a linguagem sonhada por Wittgenstein. Entretanto, Wittgenstein vai perceber falhas no seu projeto. Ou seja, ele descobre que essa linguagem perfeita ela não tem como ser construída, que a linguagem é algo vivo, que a linguagem é algo contingente. E frustrado com o seu próprio trabalho, Wittgenstein se retira do cenário filosófico. E ele vai ficar aí, basicamente, 2 décadas desaparecido. Ele entra, inclusive, em um programa de imigração para a Austrália e durante quase 20 anos ele vai trabalhar lá na Austrália com a alfabetização para o inglês e alemão de crianças em idade aí pré-escolar, escolar. Essa experiência ela é tão importante que ela vai modificar o pensamento do Wittgenstein. Um corte tão radical se opera que a gente costuma, no campo da filosofia, falar então que o primeiro Wittgenstein, o Wittgenstein da obra Tractatus, seria o Wittgenstein I, o primeiro Wittgenstein. E que quando ele volta a publicar, após essa experiência com crianças, nós teríamos literalmente um novo Wittgenstein. Um Wittgenstein com uma nova proposta, com uma nova consciência filosófica, e a gente costuma batizá-lo de Wittgenstein II. Cuidado então, não estamos falando de pai e filho, nós estamos na realidade trabalhando aqui com um mesmo autor, mas que vai revolucionar o seu pensamento filosófico. Wittgenstein, ele é tomado de uma humildade filosófica tão grande que o seu próximo livro, batizado de Investigações Filosóficas, ele tem como propósito fundamental negar o Tractatus Lógico-Filosóficos. Ou seja, ele vai literalmente, na primeira frase, dizer o seguinte: eu estava errado. Desconsiderem o meu livro anterior. E essa nova obra insere novamente Wittgenstein nos círculos filosóficos e dá a Wittgenstein um destaque, uma grandeza e um impacto inimaginável. Wittgenstein II, o Wittgenstein das Investigações Filosóficas, ele vai então partir do pressuposto que a linguagem não é algo controlável. Ao contrário, a linguagem é cultural, é dinâmica. A dinâmica da linguagem a imprime mutações, transformações. A linguagem é viva e, por isso mesmo, a sua nova teoria, ela trabalha uma ideia de linguagem ancorada agora a uma metáfora que ele chamará de jogos de linguagem.
teoria dos jogos de linguagem é extremamente importante, porque a teoria dos jogos de linguagem conduz o filósofo à ideia de que toda prática humana é uma prática linguística. Consequentemente, todo ser humano é um ser de linguagem. Todo ser humano é um ser linguístico e que por meio dessa linguagem ele se conecta ao mundo e se conecta às outras pessoas. Vocês vão pensar o seguinte, como isso é possível? Como isso funciona, Flávio? Wittgenstein, então, ele percebe que cada prática linguística tem uma linguagem própria, tem regras próprias, tem estruturas e uma mecânica própria. A função da filosofia é, então, descrever essas linguagens. Ou seja, é compreender essa pluralidade de linguagens existentes em uma determinada prática social e buscar no interior dessa linguagem as regras internas. Essa atividade filosófica, essa estrutura linguística, Wittgenstein a batizará de jogo de linguagem. Cuidado, que não há aqui um conceito uniforme do que seja o jogo de linguagem. O jogo de linguagem, na realidade, não foi definido por Wittgenstein. Não há nenhuma passagem das investigações filosóficas em que Wittgenstein diga jogo de linguagem é, reticências. Mas a forma com a qual ele nos descreve a ideia é perfeitamente compreensiva para cada um de nós. O jogo de linguagem, então, é exatamente uma prática comunicativa, uma prática na qual cada um de nós está inserido e que pelos nossos preconceitos, pelos nossos ambientes culturais, nós vamos dotar de sentido à prática. Perceba que o que eu quero dizer não é o objeto, a coisa que adquirirá o seu sentido por meio do seu significado linguístico. Todas as coisas existentes no mundo mudam de sentido dentro de cada jogo de linguagem. Por exemplo, se vocês observam a imagem, eu posso perguntar, o que é isso? Ou seja, o que é essa imagem? O que ela significa? A grande maioria, talvez, virá para mim e dirá o seguinte, Flávio, isso é um tabuleiro de xadrez? Bom, talvez um tabuleiro de damas. Tudo bem, mas como vocês chegaram a essa conclusão? Ou seja, o que faz do tabuleiro de xadrez o tabuleiro? É o seu nome? Não. Ah, vocês dirão, não, são as peças do tabuleiro de xadrez. Ah, então na realidade, o que difere o xadrez do jogo de damas é que as peças do jogo de damas são diferentes das peças do tabuleiro de xadrez. É verdade, meus queridos? Não. Eu mostro para vocês exatamente peças típicas de um jogo de xadrez. Entretanto, eu pergunto, é exatamente a torre qualificada pela sua forma? Ou seja, é porque ela traduz a existência de um prédio que ela é uma torre? Ou é exatamente a peça do cavalo, o cavalo, por causa da sua lembrança ao animal? Imaginem o seguinte, se em um próximo slide eu apresentasse peças de um tabuleiro de xadrez com formas diferentes, elas deixariam de ser um tabuleiro de xadrez? Imaginem que a gente mude essas peças para uma outra versão em um outro slide. Elas deixariam de ser um jogo de xadrez? Não, senhores. Cada uma dessas peças, por mais diferente e estranhas ao jogo normal de xadrez, nos permitem jogar xadrez do mesmo jeito. Imagina, por exemplo, que eu poderia resolver jogar xadrez com vocês utilizando tampinhas de garrafa. Imagina que a gente pega um tabuleiro, ou às vezes a areia da praia, quadricula ela e convencionamos que a tampinha de Fanta será agora usada como a rainha.
A tampinha do Guaraná representará o Sprite. A tampinha de Coca-Cola serão os peões e assim sucessivamente. Cada refrigerante representa uma tampinha. É a forma que dá sentido e finalidade, então, ao objeto? Não. Wittgenstein nos diz, é o uso. Se eu agora começo a mover uma determinada tampinha de um jeito, em L, essa tampinha move-se como cavalo. Se ela move agora na diagonal, ela se transforma em uma outra peça do jogo. Se ela move agora na vertical, ela tem uma outra finalidade. Se ela tem uma liberdade total de movimentos, ela se torna uma outra peça. O que significa isso? O que eu quero passar para vocês? Wittgenstein diz que o xadrez é um jogo de linguagem. É um conjunto linguístico de regras convencionalmente, culturalmente formuladas. Não tem um dono. Ninguém disse, é assim, será assim. Nós começamos a fazer e essa prática pegou. Imagina, por exemplo, como é que uma criança aprende a jogar bola. Ou seja, imagina que o seu pai resolva ensiná-la a jogar bola. Então ele diz, olha, agora meu filho está na idade de jogar bola. Vou na livraria e comprar um livro. Futebol para leigos. Futebol, regras. Entrego para ele e digo, filho, aprenda a jogar futebol. Claro que não. Nem eu, nem vocês aprendemos dessa forma. O que aconteceu? Alguém chegou, colocou uma bola na frente da gente e simplesmente falou o quê? Chuta, filho. Vai, chuta a bola. E você chutou. À medida em que você foi ganhando vivência nessa prática, você foi tomando consciência das outras regras. Você foi aprendendo que não podia colocar a mão, você foi aprendendo que havia participantes diferentes nessas dinâmicas, então eu tinha o goleiro e os demais jogadores. Você foi aprendendo que esse campo tinha balizas, você foi aprendendo o objetivo do jogo e foi ganhando regras, por exemplo, mais sofisticadas. Regra do escanteio, regra do impedimento e por aí a coisa vai. O que Wittgenstein está dizendo? Ninguém aprende a jogar bola, jogar xadrez ou qualquer outra coisa de maneira teórica. Você aprende na prática. Você aprende o jogo de linguagem julgando o jogo de linguagem. A partir desse momento, aquilo é interiorizado. Essas regras entram de maneira viva para a nossa prática, para o nosso hábito. E sem perceber, nós estamos atribuindo significado às mesmas regras. Até por uma razão. Imagina se alguns de nós resolve jogar futebol com um grupo de amigos. Entretanto, ele, sozinho, resolve utilizar as mãos sem ser o goleiro. Bom, se todos os demais participantes passarem agora a usar as mãos e não os pés, nós mudamos o jogo de linguagem. Nós deixamos de jogar futebol e vamos agora jogar handebol ou sei lá que outro esporte. É exatamente o dever de observar regras internas, regras que não são ditas, mas são compreendidas por todos nós, que nasce um jogo de linguagem. O que o Wittgenstein está dizendo, então? O significado de uma palavra, de uma frase, não é descoberto conscientemente, ele é vivido. Aqui, em Belo Horizonte, há um determinado bar, muito popular, que é conhecido como Bar do Caixote. Se alguns de vocês tiverem a oportunidade de conhecer a cidade, recomendo que tomem uma cervejinha no Bar do Caixote. Qual que é a característica e por que esse bar tem esse nome? No Bar do Caixote, todas as mesas, cadeiras são caixotes. Caixotes de transportar frutas, basicamente. Vocês vão dizer, poxa, mas que lugar pitoresco. Sim, é um lugar pitoresco, mas ao invés de termos as tradicionais mesas de bar, cadeiras de bar, nós temos caixotes. Ah, mas no Bar do Caixote não existe mesa ou cadeira? Não existe, são os caixotes. Ali naquela prática, eles não são mais caixotes, eles são mesa, são cadeira. Wittgenstein está dizendo então que um determinado objeto muda de sentido de acordo
com o seu uso linguístico, com a sua aplicação numa prática concreta. E é essa conclusão de Wittgenstein extremamente importante para nós aqui do direito. Wittgenstein vai perceber, consequentemente, que do mesmo jeito que existem vários jogos de linguagem, o direito é um jogo de linguagem, meus amigos. O direito é formado por um conjunto de regras internas que não são explicitadas. Percebam que o que Wittgenstein está descobrindo para nós, que no interior de um jogo de linguagem eu tenho, esse jogo de linguagem chamado direito, eu tenho um conjunto de regras internas não escritas, não reveladas, mas conhecidas por todo aquele que participa. É essas regras mais importantes que as regras que nós sejamos capazes de definir de maneira consciente. O que Wittgenstein está fazendo? Wittgenstein está dizendo para nós que todo conjunto normativo que nós estamos habituados a chamar de leis, regras, deve coexistir com um conjunto de outras normas não escritas, mas que são tão importantes quanto para a nossa vivência. Wittgenstein vai ser, então, um dos primeiros autores a permitir que algumas décadas à frente nós sejamos capazes de pensar os princípios jurídicos. Os princípios jurídicos tão importantes no nosso pós-positivismo. Os princípios jurídicos que estão aí em todas as decisões do Supremo Tribunal Federal ou mesmo do Superior Tribunal de Justiça. Os princípios jurídicos tão debatidos e polêmicos. Bom, é com Wittgenstein, então, que nós vamos descobrir uma espécie de função terapêutica na linguagem. O que seria isso? Wittgenstein percebe que a grande função da linguagem não é transmitir mensagens, mas ser o médium pela qual o ser humano compreende o mundo. Ou seja, por meio de uma linguagem, o ser humano conhece os jogos de linguagem e se insere nesse mundo. Isso é extremamente importante, porque, consequentemente, Wittgenstein está dizendo para nós: cada jogo de linguagem é cultural, cada jogo de linguagem varia no tempo. Ou seja, nós vamos, inclusive, no nosso jogo de linguagem chamado direito, ter que perceber que o direito é vivo, o direito evolui, o direito se transforma, sem que para isso seja preciso alteração no conjunto formal das nossas leis. Como isso é possível? Exatamente pelo uso da hermenêutica, exatamente pela interpretação. É aqui que a hermenêutica ganha uma nova forma. É aqui que a hermenêutica se desenvolve no seu aspecto ontológico. Ou seja, é agora que nós vamos perceber que a hermenêutica não é apenas e só uma ferramenta quando eu não compreendo um texto. Um brocado latino equivocado hoje que dizia "in clariti cessat interpretatio", ou seja, não existe interpretação diante do óbvio, é falso. E são exatamente os pensamentos de Martin Heidegger e Hans Gadamer que vão quebrar essa ideia e nos apresentar uma hermenêutica ontológica. É através, então, dessa hermenêutica ontológica que toda a hermenêutica e toda a ciência humana vai se transformar. Primeiro, permita-me algumas considerações acerca de Heidegger. Heidegger é um autor extremamente importante para a filosofia do século passado. A proposta de Heidegger é perceber e criticar que o mundo no qual nós vivemos, desde a Segunda Guerra Mundial, é um mundo dominado pela técnica e pela ciência. Ou seja, o mundo contemporâneo abandonou a filosofia. E esse abandono da filosofia tem uma consequência grave, o abandono do humano. As relações sociais vão, consequentemente, se perdendo para um processo de objetificação, de reificação. Seres humanos são menos pessoas e mais coisas.
Pensem comigo, Heidegger não está errado. É extremamente comum nós chegarmos no restaurante e encontrarmos pessoas exatamente compenetradas em seus aparelhos de tablets celulares. Ou seja, pessoas assim, meus queridos, que estão simplesmente uma ao lado da outra, uma conversando com a outra pelo aparelho do telefone celular, ao invés de usar a linguagem. Ou seja, a cada vez que nós ganhamos em cientificidade, Heidegger diz, a humanidade perde humanidade. A proposta dele, então, é o quê? Resgatar a humanidade do ser humano. E Heidegger entende que a culpa dessa perda de humanidade se dá pela metafísica de Platão e Descartes. Sua proposta, então, é abandonar a tradição da metafísica platônica cartesiana e desenvolver um método filosófico que ele denomina de fenomenologia. A fenomenologia não vai, consequentemente, estudar as ideias e as experiências científicas. Ela vai estudar o ser da linguagem, o homem. É através do pensamento heideggeriano que a descoberta de uma hermenêutica do ser, e por isso uma hermenêutica ontológica, se dará. Heidegger está eminentemente preocupado em transformar a realidade através da recuperação do ser. A sua hermenêutica, então, quer resgatar esse ser. E aonde mora esse ser? Na linguagem. A linguagem de Heidegger não é diferente da linguagem de Wittgenstein. Heidegger tem a consciência que a linguagem é viva, é histórica. Cada um de nós é um ser histórico, é um ser nascido dentro de um determinado momento. E é esse momento, é o nosso tempo, é a nossa história que vai formar a nossa vida, a nossa personalidade, a nossa dinâmica, as nossas inter-relações. Bom, um discípulo de Heidegger, Hans Gadamer, vai levar além a crítica de seu mestre. Gadamer quer, assim como Heidegger, criticar o cientificismo, criticar o iluminismo. E a crítica de Gadamer vai contra essa metodologia exagerada. Gadamer é autor de um livro extremamente interessante chamado Verdade e Método. E percebam, Gadamer já em seu título está nos colocando de maneira oposicionária à ideia de verdade e método. O que ele quer é provar para nós que, cientificamente, a verdade não precisa de um método. Ou seja, é possível uma construção científica verdadeira, é possível um saber verdadeiro sem a metodologia no seu sentido iluminista. Bom, vocês vão me perguntar como? Ele vai tentar dizer para nós que tudo começa numa mudança de postura. Ou seja, não é a adoção de um método, mas é uma postura hermenêutica, uma hermenêutica do nosso interior que vai conduzir a essa mudança. Consequentemente, há alguns passos para que essa postura se forme. Bom, ele nos dirá então que, primeiro, tal qual Dilthey já havia feito, nós temos que reabilitar os nossos preconceitos. Ou seja, Gadamer concorda com Dilthey. Os preconceitos são a possibilidade que um ser humano tem de ter acesso ao mundo. Ninguém é vazio, ninguém não tem preconceitos, ninguém é carente deles, todos nós o temos. Mas, ao longo da nossa atividade hermenêutica, o principal trabalho do intérprete será, tomar consciência dos seus próprios preconceitos e tomar consciência dos preconceitos da obra. Gadamer vai então dizer para nós e usar o exemplo da obra de arte ao invés do experimento científico
como elemento da hermenêutica. O que ele quer com isso? Caríssimos alunos, ele está tentando dizer para nós o seguinte: toda experiência artística, estética, é única. Toda experiência artística não tem como ser repetido. Se eu, por exemplo, ler 2 vezes o mesmo livro, o mesmo texto, eu estarei lendo textos diferentes. Alguns de vocês já devem ter tido a experiência de, por exemplo, assistir o mesmo filme mais de uma vez. No momento em que você assiste pela primeira vez um filme, toda a sua atenção ela está focada em um determinado elemento. Quando você reassiste esse filme, a sua compreensão amplia. Você passa a poder perceber agora, com mais liberdade, o figurino, a paisagem, a fotografia, a coerência da história, erros ao longo da gravação. E é exatamente essa experiência única que a hermenêutica quer se servir. Ou seja, Gadamer está imaginando que toda experiência hermenêutica, única e irrepetível, ela toma partido no momento em que eu assumo uma postura de dialogar com essa experiência, de dialogar com essa obra. É através desse diálogo, é através dessa construção hermenêutica que nós vamos sendo capazes de perceber uma mudança com relação à hermenêutica instrumental. Nós vamos percebendo que cada vez que eu leio, tenho contato com uma experiência hermenêutica, essa experiência muda porque eu mudo, os meus preconceitos mudam. A isso, Gadamer também chama de círculo hermenêutico. Mas o círculo hermenêutico que se estabelece a partir da sua compreensão não é mais o círculo hermenêutico de Dilthey ou de Schleiermacher. Aqui, o diálogo do intérprete com a obra permite, consequentemente, que o intérprete aprenda com a obra e, ao mesmo tempo, se transforme. Há uma circularidade no sentido de que cada vez o intérprete volta a ter novos preconceitos sobre a obra, como se fossem perguntas motivando-o a continuar com a sua leitura, a exatamente lhe impulsionar, lhe munir de curiosidade sobre o texto. E é através desse movimento em que o intérprete conhece a obra, volta a si mesmo, volta a uma nova experiência ampliada, que a circularidade hermenêutica vai se desenvolvendo. O círculo 2 é maior que o círculo 1. O horizonte hermenêutico de aprendizado é maior a cada nova experiência. Então a gente poderia ler uma obra 3 vezes e, na realidade, toda vez estaríamos lendo uma obra totalmente diferente. É esse processo de aprendizado, esse processo transformador que marcará a hermenêutica gadameriana. Gadamer, então, diz para nós que quando nós temos consciência de que nós somos seres formados de preconceito, nós vamos descobrir, consequentemente, que os nossos preconceitos limitam ao mesmo tempo que fornecem para nós as condições de nossa possibilidade. Ou seja, como o exemplo de Marco Polo, nenhum de nós seria capaz de compreender o que é um rinoceronte sem nunca ter visto um na sua vida. Ou nunca, pelo menos, ter ouvido falar nesse animal. Os nossos preconceitos projetariam aquilo que nós temos no nosso interior, aquilo que faz parte do nosso conhecimento. Gadamer, então, diz que todo o ato de compreensão humana faz com que o intérprete busque nos seus preconceitos um saber e projete esse saber como um horizonte sobre a obra. O diálogo entre autor e obra é um diálogo de perguntas e respostas, nos quais o autor tem perguntas que são respondidas e suscitam novas perguntas. É esse caminhar, o caminhar da hermenêutica gadameriana. É esse caminhar que permite exatamente o processo de aprendizado, que permite exatamente o processo de compreensão. Notem que em momento algum, ao expor a teoria de Gadamer, eu falo sobre o autor.
Na teoria que Gadamer desenvolve, o autor é nada mais, nada menos do que um dos seus intérpretes. Gadamer entende que a obra não tem dono, diferente de Schleiermacher e de Iltai. A obra é do mundo. Uma obra, ela é construída e posta para o mundo, que consequentemente irá interpretá-lo de N formas. Mas cuidado, ele também não é um relativista. Ele também não está dizendo que qualquer um pode interpretar do jeito que quiser. Gadamer descobre que no momento em que, historicamente, um grupo de intérpretes consegue chegar a um acordo sobre o que um determinado texto diz, esse acordo, esse consenso, representará a verdade sobre determinada obra. Ele está dizendo para nós que não existe a verdade, mas apenas verdades. Ou seja, um determinado texto pode ser verdadeiro em um momento histórico e ser totalmente relido em outro momento histórico. Então, ao longo da nossa vida, ao longo da vida desse texto, dessa obra, vários autores chegarão a consensos diferentes. É como se essa obra munisse, num determinado momento, os autores a um jogo de linguagem, e esse jogo se transforma com o passar do tempo para um novo jogo e evolui para outro jogo. A verdade, então, é uma construção temporal. Ninguém é dono dela e ela não é imutável, ela não é perfeita. À medida que essa verdade se transforma, muda-se também a ideia sobre o que aquela obra se trata. O intérprete, ele tem que se situar no seu momento e situar, consequentemente, a obra também no seu momento e no seu propósito. Gadamer percebe que há aqui um elemento moral. Para que a sua hermenêutica funcione, o intérprete tem que assumir uma postura que busque a melhor interpretação possível do texto. Bom, mas o que é isso? Pensem comigo o seguinte: se eu tenho, por exemplo, uma obra de literatura, sei lá, né, um livro da coleção Harry Potter, eu posso ler esse livro de formas muito diferentes. Há, inclusive, né, uma concorrência de leituras. Certa conta, eu estava vendo uma reportagem na internet em que um grupo de norte-americanos virava para nós e dizia o seguinte, que o livro do Harry Potter era um livro que, se o intérprete realmente acreditasse, ele descobriria a presença de palavras mágicas no seu interior. Então ele também poderia se tornar um bruxo, porque aquele era um livro de magia. Bom, pensem comigo, né? Primeiro momento, a gente escuta essa frase e deve pensar assim, esse sujeito está sofrendo um surto psicótico. Quer dizer, acreditar a Harry Potter a possibilidade de nos ensinar magia não é a melhor interpretação que essa obra faz. Um outro grupo, por exemplo, tentou acreditar a Harry Potter uma espécie de obra de conteúdo satânico. Bom, pensem também, essa interpretação não é a melhor. Afinal de contas, não o que o seu autor ou autora quis, mas o que a obra foi recebida por nós, no nosso tempo, foi exatamente como uma obra de literatura, ficção, de diversão. É um best-seller, é uma obra infanto-juvenil, é uma obra para você ler no seu momento de lazer ou ler antes de dormir e se divertir lendo, nada mais. Eu também poderia, por exemplo, pegar uma outra obra literária, como, sei lá, o Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, e querer transformar essa obra não em uma obra literária, mas em uma espécie de tratado de criminologia. Senhores, esse seria o pior tratado de criminologia já escrito. Por outro lado, enquanto livro de diversão, livro de ficção, um romance de mistério policial, seria um romance muito bom. O que o Gadamer está dizendo para nós? Toda obra tem uma função. Ou nós a colocamos dentro de uma função. O trabalho do intérprete é, então,
dentro do seu horizonte, dentro exatamente daquela comunidade de falantes, daquele grupo de intérpretes, desenvolver a melhor obra possível. Ou seja, no momento em que o intérprete ele é capaz de se comunicar com a obra, fundindo o seu horizonte com o horizonte da obra, compreendendo o seu texto e dialogando com outros intérpretes, Gadamer diz, nasce o entendimento, nasce a compreensão. E, consequentemente, se nós pensarmos no direito, o que é, por exemplo, a melhor interpretação para ele? Imaginem, por exemplo, eu posso pegar um determinado dispositivo normativo, como, sei lá, o conjunto de normas formadoras do devido processo, né, o direito a um julgamento justo a cada um de nós. O que é que essa norma se presta? Qual é o parâmetro para compreendê-la de maneira verdadeira, dirá Gadamer? Exatamente, eu vou ter que deslocar o meu preconceito, entrar em diálogo com essa obra normativa, tomar consciência do meu horizonte histórico, do horizonte em que a obra muitas vezes foi produzida. Por exemplo, pensem comigo, o Código de Processo Penal, ou mesmo o Código Penal brasileiro, e que eu tenho que atualizá-lo, eu tenho que trazer essa obra para o meu momento. Isso exigirá de mim dialogar com a obra, dialogar com outros intérpretes, presumir que ninguém é o senhor da verdade e juntos, todos os intérpretes, buscarmos estabelecer um consenso sobre a melhor interpretação, sobre a melhor contribuição para o direito, sobre como essa obra estabelece um capítulo nesse jogo de linguagem que faz com que o nosso direito seja melhor. Melhor, muitas vezes, vai ser o quê? Nos garantir mais liberdade, nos garantir mais igualdade, por outro momento, nos garantir, vamos dizer, melhores ou maiores direitos fundamentais, e assim seja. Aqui não posso falar nunca, principalmente para o legislador, de uma autoridade interpretativa. Gadamer nega que qualquer obra literária, jurídica, histórica possa atribuir uma hierarquia interpretativa ao seu autor. Somos nós, os seus intérpretes, e o seu autor é apenas um desses intérpretes que definirá o sentido de sua obra. Quando uma obra consegue transpassar horizontes, transpassar jogos de linguagem, se transformar e evoluir, Gadamer diz, nós temos um clássico. Ou seja, uma obra clássica, quando eu digo, olha, Romeu e Julieta é um clássico, eu estou dizendo que é uma obra que pode ser lida em mais de um contexto histórico. E o direito, meus caros alunos, deve necessariamente ser tomado como um clássico. Ou seja, uma lei, um código, uma norma, ela transpassa a sua realidade e ela exige exatamente a todo momento do seu intérprete que ele não fique congelado ao passado de sua criação, mas que a melhor interpretação seja uma interpretação que nos traga bons frutos para o nosso momento presente. Bom, termino aqui o nosso encontro acerca dessa história da hermenêutica filosófica. Agradeço pela atenção e espero que esse módulo, essa aula, tenha funcionado como um fator de enriquecimento e munido vocês de estoques críticos para a vida de vocês. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.